Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus quase não saiu, né? Mas que alegria estar com você nessa noite e juntos rezarmos o 6º dia da nossa novena de Natal, contemplando esse mistério de um Deus que se faz pequeno, um Deus que habita e está no meio de nós. E hoje, rezando o 6º dia da novena de Natal, nós vamos meditar o evangelho que está em Mateus 1, 18 a 25. Você já pode até pegar a sua Bíblia e pode abrir a palavra de Deus para que daqui a pouco a gente possa meditar essa palavra. Mateus 1, 18 a 25. E hoje nós meditamos esse tema: fez-se homem para nos fazer Deus. O mistério desse Deus que apareceu a José. E nós temos hoje como exemplo essa figura tão silenciosa do Evangelho, que é São José. E como nesse Evangelho nós podemos aprender com ele. Bem-vinda Jaqueline, Otávia, Natália, bem-vinda Maria Angélica, que bom que vocês já estão aqui para rezar. Eu vou acolher a Otávia, que é a minha companheira dessa noite, essa mulher fantástica, que eu tenho a honra de o seu testemunho, a sua partilha nessa expectativa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria estar com você, Otávia. Alegria Maravilhosa. toda minha. Alegria toda minha, né, de estar podendo partilhar nessa noite, né, nessa novena de Natal, nessa preparação para receber Jesus, né? Boa noite a você que está aí conosco na live, né? Que seja um tempo para nós de graça e de bênção. Sempre é, né, Sempre Roberta? é. E nós que somos cristãos, nós nunca podemos nem devemos nos acostumar com esses mistérios, né? De forma especial, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Otávio, eu vou pedir para que você se apresente. Quem é você? Eu fiz uma apresentação lá no Instagram, mas eu quero que você se apresente. Quem é Otávia de Assis? Otávia de Assis é filha amada de Deus, né? Sou esposa, mãe, casada com Márcio Luiz, mãe de Davi Pio, né? Consagrada à comunidade Aliança Trindade Santa, missionária, cantora católica, né? Também na pregação. Tenho vivido essa experiência que é mais para mim do que para o outro. Eu costumo dizer que quando Deus nos escolhe para uma determinada missão, é para que a gente não se esqueça de que Ele tem cuidado de tudo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas nós somos alcançados pelo ministério, pela canção, pela palavra. Mas foi a forma carinhosa que Deus encontrou para que eu não me afastasse da presença dele, né? E tenho vivido essa experiência do amor de Deus para comigo, para com a minha casa, com a minha família, através das missões, através de onde Ele vai nos enviando. E a Otávia, ela é chamada a conciliar todas essas realidades, né? Família, trabalho, missão, comunidade. Como que você faz para equilibrar tudo isso e ainda ter que cultivar, cavar tempo para a sua vida de oração? O, te... o tempo a gente precisa fazer, né? Porque assim, é muito difícil, é complicado, mas a gente precisa arrumar tempo para tudo, né? Se a gente tem um objetivo, a gente consegue os meios para alcançá-lo, né? E aí, nesses últimos tempos, o questionamento ainda é maior, porque eu voltei para a faculdade. Sim. Então, além do trabalho, da missão, né, da casa, dos ofícios de dona de casa e tudo mais, eu voltei, né? Agora eu estou cursando psicologia no terceiro período, né? E aí é um desafio diário, mas é um desafio que faz com que a gente cresça. Sim. Porque muitas vezes as pessoas nos questionam, no meu trabalho mesmo. Ah, você fez missão. Ontem à noite você estava em Macaé fazendo missão, e aí hoje você está trabalhando. Como é que você consegue? Como é que você dá Uhum, conta? Né? Eu uhum. costumo dizer que a missão me descansa.
Porque existe um chamado diferenciado. E aí você vai. Eu costumo dizer que nem todo mundo tem o mesmo chamado, né? Cada comunidade, tanto a Canção Nova, a Trindade Santa, todas as comunidades, todas as pessoas que são chamadas, elas têm. Cada um tem a sua característica, cada uma tem o seu carisma. Existem as pessoas que vão sair em missão e para isso não vai ter dificuldade. Não tem hora, não tem noite de sono, não tem cansaço, e você vai para a missão e no outro dia você segue a vida normalmente, né? Porque você encontra nessa missão um sentido maior. E existem outras pessoas que, diferente daqueles que são missionários, vão cumprir a missão dele na sua casa, dentro da comunidade, ali, no fazer aquelas coisas que não é menos importante do que quem sai em missão. Uhum. Porque muitas vezes, mas fulano, a comunidade hoje a gente tem, acho que mais de 200 consagrados. Mas nem todo mundo é chamado à vida missionária. Mas também é importante a presença e a figura dessas pessoas dentro da comunidade para poder sustentar toda a obra, Uhum. né? Porque se sai todo mundo em missão, quem vai ficar de sustento, quem vai ficar de apoio, Sim. né? Então é isso. E eu vejo assim, a gente consegue conciliar porque tem esse chamado. E aí muitas pessoas olham pra gente e falam assim, igual você, quando sai em missão. Sai você, né? O Fred, as crianças. É um desafio. Uhum. Existem pessoas que não vão conseguir fazer isso, Uhum. né? E para você, não estou dizendo que é fácil, mas para você, você consegue fazer. Outras falam, não é para mim. E não tem que ser mesmo, não, porque cada um tem o seu chamado. Então, o questionamento maior das pessoas é esse: como é que você dá conta de sair, de fazer? A gente vai se organizando e Deus vai cuidando de colocar tudo em ordem. Sim. Há um coração disposto, disponível, né? Isso é É o mais verdade. importante, porque quando a gente não quer, a gente dá desculpa, né? Quando a gente tem má vontade, as coisas realmente não acontecem. Mas se a gente tem essa disponibilidade, Deus faz. Em primeiro em nós, como você falou, é muito, para mim é muito claro isso também. Quando me é proposto algum tema, né, ou alguma passagem bíblica, eu entendo que ali Deus quer fazer primeiro em mim. Que é como aquilo que eu vou falar, Deus quer comunicar a mim, o resto é consequência, né? É E aí consequência. eu já vou me antecipar. É você estar dentro da vontade de Deus, né? Você fazer com que a vontade. Tem um salmo que vai dizer que os preceitos do Senhor são perfeitos, alegria ao coração. Então, tudo aquilo que te traz alegria, tudo aquilo que te preenche, é vontade de Deus, é cumprimento de Deus na sua vida e na sua história. Né? Então, não tem dificuldade, não tem, né? As pessoas, mas é muito. Não, não é difícil para quem vai, né? E há quanto tempo você está nessa vida missionária, não só na comunidade Trindade Santa, mas ao todo, levando a palavra de Deus, cantando, ministrando, há quanto tempo? Eu acho que vai mais de 20 anos, 22, 23 anos, né? Porque foi o primeiro chamado, o Ministério da Oração. A gente tinha uma vida missionária também, né? Dentro das nossas possibilidades. E a gente rodou muito, assim, em muitas missões, muitos encontros. Eu fui formada dentro de encontros, né? Uhum. E formada também pela Irmã Maria Eunice da Canção Nova, porque quem andou com a Irmã Maria Eunice é forjado, né? Naquela porque ela tem um ímpeto de evangelizar e não tem lugar, não tem hora. Eu me lembro da gente ir para a missão com a irmã e cantar o dia inteiro, Uhum. e aí chegar à noite, vamos fazer a noite do fogo. Aí eu olhava assim, gente, se ela tem ainda pique, a gente tem que ter muito mais, porque né, naquela idade toda, no vigor todo missionário. E assim, hoje em dia a gente não se vê tantos ministérios que fazem esse tipo de evento de um dia inteiro. Eu me lembro que a gente viajava às vezes para algumas casas de missão, e uma que me marcou muito foi em Aracaju, que era Olha. longe. E aí a gente viajou a noite inteira, chegou lá 1 hora da manhã, e aí foi para casa, dormiu, e aí no outro dia, 8 horas da manhã, estava lá no local para o evento, e foi até a noite, e lá, em especial, a irmã, vamos fazer uma noite do fogo. E a gente engatava até 8, 9 horas para depois dormir naquele restinho de noite. E às vezes você sabe que a gente sabe em quando sai não, né, naquele calor, né, Uhum. a vontade de partilhar o que Deus fez.
e às vezes demorava para dormir, e no outro dia de manhã estava lá no encontro. E assim, e é muito rico isso. A gente viver um retiro de um fim de semana inteiro ali servindo, porque a gente também experimenta da Sim. graça, né? Muitas vezes nós somos muito alcançados. E assim, foram alguns anos a gente fazendo missão e na comunidade só mesmo eu sigo, né? Padre Jonas diz que é um privilégio gastar a vida na evangelização. E aí, você falando isso, a gente se recorda assim de como que nós, que somos mais antigos, podemos dizer assim, né? Aprendemos tantas coisas que os novos talvez não terão oportunidade de aprender, porque nós convivemos com esses mais velhos, né? Sim, Assim, os encontros da irmã Maria Eunice, antes mesmo do Ministério da Oração, eram muito formativos. E até hoje eu me lembro de muitas coisas e até partilho com as pessoas, né? Mas para nós é um privilégio aprender tudo isso. E que não fique em nós, que transborda, né? sim, com certeza. Eu vejo hoje, assim, os ministérios, os missionários, né? Precisam muito de serem forjados, porque é uma experiência, primeiro para nós. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui com a irmã, eu tinha muito medo, assim, tipo assim, nossa, mas eu vou cantar com a irmã Maria Eunice, porque ela vinha muito a Itaperuna, tinha muitos encontros de cura com ela. E assim, eu ficava assim, meu Deus, como é que vai ser isso e tal? E foi assim, tão tranquilo. Ela, assim, né, daquele jeitão dela, mas uma mãezona que cuidava. E quanta coisa a gente aprendeu para a vida, né? No convívio, nas partilhas, né? Nas experiências mesmo nos encontros. Eu falo que a gente precisa resgatar muitas vezes isso. A obediência, o ouvir, porque assim, não é qualquer música, não é agora. E sempre na obediência, né? Tipo assim, não, não é essa música, não. E aí, se você não puxava a música, ela puxava a música. Teve um dia, assim, do horário, não, do compromisso. Eu me lembro que a gente foi tocar num acampamento fechado dela, na Canção Nova. E aí a gente tinha opção, ou jantava ou tomava banho. Não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque ia voltar e não dava tempo. E aí eu me lembro que alguns foram, vai dar tempo de tomar banho e foram. E aí desci eu e Natália lá pro auditório e os músicos não tinham chegado. Ela começou, sério, Jesus não pode esperar vocês, é vocês que têm que esperar Jesus. E vamos sem, e ia sem música, sem instrumento. Eu lembro que os meninos foram chegando e isso pra gente era muito rico, né? Esse zelo, esse comprometimento. Então, essa questão do formativo é verdade, né? Muita coisa do que eu sou hoje, do que eu tenho no meu ministério hoje, é fruto dessas experiências que foram tão ricas para mim, né? Nesse tempo que a gente caminhou por aí nos encontros. Eu me lembro que teve em Natal, estava Padre Marlon Múcio. Padre Marlon, né, naquele vigor todo. Hoje, né, a gente olha para ele ali, mas eu me lembro, e aí ele ficava falando assim, uma frase dele que me marcou muito, ele falava assim, Octávia, porque ele me chama de Octávia. Octávia. As pessoas querem expulsar os demônios que a gente expulsa, mas a água benta que a gente bebe ninguém quer. Naquele estilo dele, mas dizendo assim: os frutos do seu ministério, talvez as pessoas vão falar, mas eu gostaria de ter um ministério. Mas os desafios, né, e as dificuldades de cada ministério, nem todo mundo está preparado. Por isso muitas pessoas desistem, porque é desafio, né? Eu ia falar justamente isso, na verdade, perguntar a você. A Otávia, nesses 20 e tantos anos de ministério, ela não foi formada num mar calmo, com pessoas santas, né? 100% santas e agradáveis. Muitas vezes essas pessoas que estavam à frente eram pessoas que te levavam a uma provocação, uma provação, né? Como, Otávia, como permanecer diante de tantos percalços, decepções, frustrações, com ministeriados, com padres, sem perder o foco, sem desistir do ministério e de fazer a vontade de Deus, né, seguir firme no chamado que ele te fez? Nossa, é um desafio.
Porque Eu tem não hora esperava por que essa pergunta. a gente precisa falar assim, a gente é humano, né? Sim. E muitas vezes você fala assim, vale a pena? Será que vale a pena entregar e deixar tantas coisas, e deixar talvez família, e deixar talvez filho, e deixar talvez a casa, deixar o conforto para viver toda essa experiência e no fim. Mas não é para essas pessoas que a gente faz. A gente faz para algo muito maior, para alguém muito maior. Né? E se a gente desiste, é porque a gente não encontrou o propósito. Porque o propósito precisa ser Deus em tudo. Essas pessoas vão até nos forjar a ser melhores. Porque muitas vezes a gente é até pior que eles. Né? Em algumas situações a gente consegue ser até pior. Mas diante das dificuldades, das decepções, porque assim, e a gente vai falando até daquilo que foi partilhado e que eu estava rezando. Eu anotei aqui para dizer: as pessoas sempre vão nos decepcionar. Tem um padre muito querido que ele falava assim: não se não se apoia nas pessoas, elas vão te decepcionar. Por mais que você as ame, por mais que elas também sejam para você muito caras, muito ricas, né, mesmo de amizade, enfim, as pessoas sempre vão te decepcionar. Você sempre precisa olhar para Deus. Ele não decepciona, ele é fiel sempre. Né? Porque da mesma forma que nós somos decepcionados, machucados, nós também decepcionamos e machucamos as outras pessoas. Então a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado, porque mesmo não querendo, a gente às vezes vai ferir, vai machucar. E o nosso olhar tem que estar sempre fixo em Jesus. Porque se a gente desviar o olhar dele, nem que seja por um minuto, a gente não segue. Se a gente começar a olhar a humanidade do outro, a gente não segue. A gente precisa olhar para Jesus e falar assim: eu preciso de Jesus. Como São Padre Pio dizia, né? Eu sou do meu amado é meu. Então, quando ele dizia isso, no meu coração é assim: nada mais ao redor me importa. Se eu sou de Cristo e ele me pertence, e ele é meu, o que está em volta não pode deixar fazer com que eu saia daquilo que é propósito maior. Como que você se prepara para o Natal, para viver bem o Santo Natal, mas também como você se prepara para a segunda vinda de Jesus? Para o Natal, a gente vai preparando o coração, né, nessa expectativa de Jesus que chega, que nasce no nosso coração, na nossa casa. A gente que tem criança vive isso, né? E aí o mundo vem trazendo, mas o Papai Noel, e a gente, não, não é Papai Noel. Essa data é de Jesus, preparando mesmo o coração nosso. E eu me recordo, assim, traz muita coisa da minha infância. Porque período de Natal eu me lembro da casa da minha avó, do meu avô. Eu conheci só os meus avós paternos, né? E meu avô, ele tinha uma congregação mariana que ele fazia parte, minha avó do apostolado, né? E eu lembro que o Natal a gente vivia na casa deles. E assim, tudo que eu tenho assim de muita espiritualidade é na casa dos meus avós que eu vivia. A oração do terço, né, todos os dias, a oração da ladainha, de gente em volta da cama, de casal deles. E o Natal era muito importante porque a gente passava a ceia de Natal na casa dos meus avós. Só que a gente não podia comer nem fazer nada antes da missa do galo, né? Que passava, que era transmitida pela televisão. A gente tinha que esperar, porque meu avô, não, tem a missa lá do Vaticano, a gente tem que participar. Porque às vezes a missa era mais cedo, né? Até hoje, né? A missa, porque por ser capela, a missa era mais cedo. Então a gente ia à missa, chegava na casa deles, tinha que estar lá. Então, preparando o coração para Jesus que chegava. E eu falo que a gente vai perdendo, eu não sei como é na sua família, mas essas tradições foram se perdendo, porque só tinha isso na casa dos meus avós, né? E aí eu costumo dizer assim, Davi, não, eu preciso criar memória para Davi, essa memória afetiva, porque toda vez que chega o Natal, a lembrança que eu tenho é essa da casa dos meus avós, porque
nos ajudava a preparar o coração para Jesus. A gente sabia que aquele era o ato maior, né? A chegada de Jesus, e meia-noite a gente rezava. Então, preparar o coração é se preparar para receber Jesus mesmo, né? Preparar o nosso coração como aquela manjedoura, né? Como aquele lugar Ainda que o nosso coração seja verdadeiramente uma manjedoura, não esteja tão preparado, mas se preparar e preparar para Jesus chegar e tomar conta desse lugar. Então, a nossa oração, né, a nossa confissão, está preparado para recebê-lo prontamente. E para a vinda de Jesus é o que a gente precisa estar sempre. A gente às vezes acha que tem muito tempo, né? O padre dizia, não me lia, você vai, acho que nesse fim de semana a gente precisa se preparar ou para a vinda de Jesus ou para o nosso encontro pessoal com Ele, porque a vinda de Jesus ela pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode voltar, como a gente pode ir ao encontro dele. E está preparado todos os dias, sempre, porque a gente tem a ilusão de que a gente tem muito tempo. A gente sempre tem essa ilusão de que a gente ainda tem tempo. E a gente só tem o agora. Então, preparar o nosso coração para a vida de Jesus é viver na expectativa, né? Viver na espera de Jesus, sempre. Né? Então, quando a gente fala assim, a gente começa a pensar racionalmente, a gente fala assim, nossa, mas pode ser hoje. Será que eu estou preparado? Mas é viver essa expectativa todos os dias. Porque a gente não sabe a hora que ele vem ou a hora que a gente vai. A gente precisa estar pronto. Me recordo agora do padre Gervásio, que é um padre aqui de Laje, do Muriaé, e há pouco tempo ele estava doente, e todas as paróquias, todas as missas que eu ia, o povo estava pedindo oração por ele. Eu falei assim, nossa, mas deve estar muito grave. E minha irmã trabalha lá com ele, é da capela dele, aí eu liguei, Eza, como é que tá o padre Gervásio? Não, tá bem, ele tá internado, mas o médico achou melhor ele ficar na UTI para poder ficar monitorando, né, e tal, mas tá bem. Aí mandou um áudio dele. E ele falando assim: agradeço as orações de todos, né, que estão rezando por esse pobre padre, né, para que ele se recupere. Mas se Jesus quiser que eu fique um tempo mais cuidando do povo de Deus, esse servo vai continuar trabalhando. Mas se ele quiser que esse servo vá, pode chamar. Pronto, né? Ele está pronto. Se for preciso ficar aqui mais um tempo, Senhor, vou ficar cuidando das ovelhas. Mas se o Senhor quiser me chamar, o Senhor pode me chamar que eu estou pronto. E aí eu fiquei refletindo, Senhor, eu preciso ter, né? Eu também preciso ter como exemplo isso e falar, estou pronta. Sim. Como São Paulo, né? Exato. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Que graça. É algo que a gente precisa pensar, né? Refletir. Então vamos rezar essa novena, esse sexto dia, pedindo mesmo a graça ao nosso Senhor de estarmos prontas para a segunda vinda dele. Essa liturgia do Advento, ela nos mexe, né? Nos remexe nesse sentido. Ele virá, mas também eu posso ir. E eu preciso estar pronta. E como você falou, através do sacramento da confissão, através da reconciliação com os outros, eu preciso estar pronta. E esse clima de final de ano, eu gosto muito porque nos lembra de fato o fim da nossa vida. Que tudo um dia vai acabar. E eu preciso me preparar. E não é só no final do ano, né? São todos os dias. Todos os dias. Amém. Vamos, então, fazer a nossa oração inicial. Lá na página 12, nós vamos fazer a oração para todos os dias. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e abrir nosso coração para acolher Jesus. Há tempos, todos os profetas anunciaram que ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Mas agora o próprio Jesus nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre fiéis na oração
e alegres, louvando a Deus em todas as circunstâncias. Então, oremos. Os profetas, com voz poderosa, anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida, e se eleva o astro Rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos, para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados. Então, acho que cortou. Glória eterna, sem fim, vos cantar. Nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor se encontra ele seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te, cheia de graça. E hoje, no dia 6, nosso tema é Fez-se homem para nos fazer Deus. Senhor Deus, que escolheste José para ser o guardião de Jesus, ajuda-nos a imitar sua fé e confiança em ti. Amém. Vou pedir para a Otávia proclamar a palavra de Deus que está em Mateus 1, 18 a 25. Inclusive, por coincidência, é o evangelho de hoje. Sim, sim. Pode proclamar? Pode. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebera em sua casa sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz ao seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode falar. Não, e aí a gente tem essa confirmação daquilo que a gente estava falando, né? Onde a gente apenas obedece aquilo que é a vontade de Deus. Resumindo esse evangelho, José obedece à vontade de Deus. Eu fiquei assim muito pensativa, né? Quando eu peguei essa palavra de hoje, porque foi uma coragem muito grande.
Mas não só uma coragem, uma certa docilidade. Como que ele pôde ser tão dócil, tão submisso, né? E eu fiquei me questionando, meu Deus, será que se fosse eu, e na verdade o Senhor nos dá inspirações todos os dias, eu teria essa ousadia de ser dócil, de seguir as inspirações, de ser submissa à voz de Deus, de fazer aquilo que Deus queria ou quer que eu faça, porque José, na Bíblia, não se fala nada dele no sentido de citação do que ele fala, né? Alguma palavra dele. Mas José foi um homem de atitude, de docilidade. E ele, sendo justo, ele faria aquilo que é próprio da justiça, de não, de deixar Maria, de abandonar Maria por estar grávida. Mas ele fez, ele teve a coragem de obedecer. Permanecer com ela era algo absurdamente errado para aquela época, mas ele teve a coragem de ouvir a voz de Deus. Ele não ouviu a sua humanidade, ele não ouviu o que a sociedade dizia. José foi dócil, submisso, obediente. Ele ouviu a voz de Deus. E como que nós, ao meditar esse evangelho, nós precisamos estar muito em Deus para seguir as suas inspirações. Se nós, no nosso dia a dia, estivermos vivendo a nossa vida na carne, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus, ser dócil. E tudo isso que a gente pode até ouvir como inspiração vai parecer loucura. Não, é loucura. Não. Isso não condiz, não convém. Eu vou seguir aquilo que é o politicamente certo, né? Mas como que eu, Roberta, preciso me manter fiel às inspirações de Deus? O que Deus tem falado comigo? O que Deus tem me inspirado na minha família, no meu trabalho? Eu tenho ouvido a voz de Deus, eu tenho dado espaço à voz de Deus, porque Deus só falou com José em sonho porque ele tinha abertura. Era um homem aberto à voz de Deus. Então, ele, por ser sensível, ele já identificou que ali era a vontade de Deus para a vida dele. Então, eu faço essa reflexão na minha vida. Eu preciso seguir as inspirações. Mas para seguir as inspirações, eu preciso estar na presença de Deus. E muitas vezes nós não temos, para refletir mesmo, né? A gente não tem essa capacidade, porque as vozes externas são muito maiores que a voz de Deus no nosso coração. E às vezes a gente tem essa convicção assim, não, Deus quer que eu faça isso. Mas você acha tão absurdo. Por isso a gente não tem vivido tantas experiências como antes. Porque nós começamos a viver uma vida de achar. Eu vou usar o termo assim que eu costumo dizer. A gente, quando a gente entra, tem aquele primeiro amor, né? A gente não conhece nada de teologia, nada de doutrina, e a gente vem na graça de Deus, e tudo é muito lindo, e a gente tem liberdade no espírito. E a gente começa a fazer a vontade de Deus. Lá no início da caminhada, Roberto, você lembra disso? Que você abriu mão de tantas coisas, tantos projetos que você tinha, você não queria saber dos seus projetos. Você queria saber daquilo que era a vontade de Deus, né? No início da caminhada, a gente tem essa experiência tão profunda com Deus que a gente não quer, a gente só quer ouvir a voz de Deus, e é muito mais claro. Hoje, eu falo assim, gente, era muito mais fácil ouvir a voz de Deus quando eu entrei na igreja, porque as outras vozes ainda não estavam me abafando. Verdade. E a gente começa a ter esse conhecimento, a maturidade espiritual, não sei o que e tal, e a gente começa a ter uns achismos que vão nos distanciando daquilo que é a vontade e desejo de Deus. A gente começa a achar que aquilo que a gente fez era absurdo, né? E, na verdade, a gente estava agindo nessa, assim como José, sendo obediente àquilo que Deus pedia. Quantas experiências nós tivemos do sobrenatural porque a gente teve a coragem, como José, de seguir aquilo que era a direção de Deus, sem questionar. Hoje a gente
Eu acho que a gente é muito racional na Sim. fé. A gente começa a questionar, mas se eu fizer isso? E a gente começa a pensar no que o outro vai pensar, mas seria escândalo? Seria. E a gente se priva de viver a graça, né? Eu tenho dito assim, meu marido também, ele é assim, há muitos anos da renovação, e a gente via aquelas grandes manifestações, a sensação que a gente tem hoje, e que as pessoas querem guiar o Espírito Santo com medo de serem chamadas loucas, assim como José deu. Não, pode falar o que quiser, se alguém quiser falar, né, vai falar, mas eu vou cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E a gente está se privando de viver o melhor de Deus, porque a gente está se preocupando com coisas que a gente não precisa se preocupar. José simplesmente viveu ali aquilo o anjo falou, né? Inspiração de Deus, eu vou viver isso, eu vou tomar Maria como esposa, não vou rejeitá-la, né? Porque Deus falou e assim vai se cumprir. E quanta graça, quanto milagre a gente deixa de experimentar porque a gente não tem essa coragem. E aí a gente fala assim: ah, mas não existem mais milagres. Nós aqui não damos mais oportunidade de Deus realizar aquilo que ele precisa. Porque a gente, talvez Deus realizar, a gente não vai nem acreditar, né? De tão, de tão bitolados que nós estamos, às vezes, dentro da própria fé. Né? Ah, agora a gente tem um conhecimento, não preciso mais disso, e a gente precisa retomar essa dependência de Deus, nessa dependência de viver a vontade de Deus em tudo, né? E aí eu estava falando com você, Deus não esforça nada, Deus não forçou José a aceitar. Simplesmente um anjo em sonho visitou e disse: Deus não te força nada. Né? A Otávia não é forçada por Deus a cumprir ou fazer. Não, Deus, ele dá os sinais. Se a gente tiver docilidade, a gente aceita. Aceitar a vontade de Deus sem questionar. Aceitar a vontade de Deus sem relutar. Aceitar a vontade de Deus é aquilo que vai nos fazer viver o melhor dele. Né? E você foi perguntando assim: ah, você tem alguma experiência? Nesses últimos tempos eu tenho que falar da minha mãe. Eu tenho falado muito dela. Minha mãe, eu sempre falo isso, é uma senhora de 80 anos que vive um processo assim de... Ela há 10 anos faz hemodiálise, então é paciente crônica renal, né? E não tem como fazer, desde quando ela começou a hemodiálise, nunca teve como fazer transplante. E aquela mulher que é uma mulher de fé, que você está... Hoje eu dormi na casa dela, saí de Amor, lá, deixei ela rezando no rosário com meu irmão. Todos os dias ela reza o rosário. E ela faz hemodiálise 3 vezes amor, por semana, né? E agora em setembro ela perdeu a fístula. A fístula é o lugar onde você faz ali o procedimento da hemodiálise. E os médicos diziam que ela não tem uma outra veia no corpo, no outro braço para fazer. Então, o que seria para ela? Paliativo seria fazer um catéter. Aí fez um no pescoço, porque setembro ela, assim, quase morreu, né? Setembro ela ficou muito mal, porque quando você não consegue dialisar, você vai inchando, o corpo vai se enchendo de líquido. E ela chegou num ponto de que ela estava assim, a consciência não estava boa, não andava, não falava direito, tudo por conta da diálise. E a gente rezava e falava assim: olha, não vai conseguir. Ela não vai conseguir sair dessa porque ela está muito grave. E aí o médico até assim, o médico falou: olha, se ela fica, porque quando começa, o pulmão começa a se encher de líquido, ela não consegue respirar, fica com falta de ar. E aí o médico falou com a minha irmã assim: olha, se ela ficar muito inchada e se ela não conseguir respirar, traz que a gente ceda. Tipo assim, a gente ceda para ela não sofrer. E a gente ficou nessa luta. E aí o médico falou: não, vamos fazer um catéter nela no pescoço. Conseguiu colocar o catéter no pescoço, ela conseguiu dialisar. E tipo assim, ela estava muito mal na sexta e no sábado. Na segunda ela estava caminhando sozinha. E aí ela é sempre muito assim: aquilo que Deus permite, eu vou experimentar. E aí eu com ela no hospital, aquela dificuldade, porque assim, minha irmã fala: você não serve para cuidar de idoso. E a gente tem coisa que a gente tem que ter noção de que a gente não tem mesmo habilidade, né? E aí fui trocar uma fralda da minha mãe, eu consegui estourar 3 para conseguir colocar uma. Muita dificuldade, a minha irmã: gente, mas você não consegue cuidar. E aí minha mãe tinha ficado na UTI uns dias e estava no quarto. Ela falou assim: ai, Senhor, o que que eu fiz para sofrer tanto? Mas ela falou isso. Quando eu ia falar com ela, ela falou assim: não, mas eu não estou sofrendo nem um pouco daquilo que Cristo sofreu. Então, as minhas dores eu entrego para Jesus e para Maria.
Então, assim, mesmo naquela dor, ela sabendo assim, ai, é um sofrimento e tal. E aí é deixar Deus fazer dentro da vontade dele aquilo que ele pode fazer. Ela só fala assim, eu vou lá para minha máquina, porque são 4 horas filtrando sangue, gente, 3 vezes por semana. Isso há 10 anos, né? E aí, nos últimos dias, não tinha veia nenhuma. E aí ela falou assim, eu tô rezando para Deus achar uma veia. Fazer que o médico ache uma veia. E aí, uns dias atrás, ela falou assim: minha filha, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê, mãe? Olha, eu saí de casa para fazer o exame e falei assim: Senhor, eu só preciso de uma veia. Só uma. E aí ela foi fazer o exame e o médico encontrou uma veia. Olha só. E ela conseguiu fazer uma outra fístula no outro braço. Né? Então tá lá na recuperação e tal. Mas a minha mãe é muito aquela coisa da pessoa de fé. Que ela, em nenhum momento. Você pensa, aí eu fico pensando assim, gente, se fosse eu, vivendo esse tempo todo nesse tratamento que é tão invasivo, que é tão difícil, né? E eu penso, Roberta, não somente na dor física, minha mãe sente muitas dores. Essa noite eu dormi com ela. Você tem noção de que é uma pessoa acordar de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, porque estava com dor, ela não consegue levantar sozinha. Então a gente tem que levantar para poder sentar ela porque ela sente dor no. Tá dormindo, mas o ombro dói e tal. E aí ela passou a noite toda ali, de 2 em 2 horas, assim, Otávia, me levanta. Tá? Aí, por fim, ela sentou na cadeira, né, na poltrona e ficou ali. E eu vejo que é um sofrimento muito grande, mas ela não reclama. Ela fala assim: não, Deus permite aquilo que a gente pode passar. E aí, nesses tempos, eu fiquei pensando assim, gente, se fosse eu, talvez eu não tivesse essa força que ela tem de permitir. Então, por isso que eu vejo tantas graças acontecendo na vida dela, né? Porque é uma mulher de fé, né? Que, tipo assim, eu preciso de uma veia, né? E hoje ela tá lá, né? E ela não tem. Aí eu falei com os meus irmãos assim, nós somos de pouca fé. Porque em setembro todo mundo achou que ela ia morrer. Só ela tinha certeza de que não ia. Porque superou, né? Eu entendo ali viver a vontade de Deus na dificuldade, sem reclamar, né? E muitas vezes nós não estamos preparados para isso, para viver aquilo que Deus permite, aquilo que Deus talvez precisa, porque eu vejo muito claramente que a minha mãe entrega tudo pelos filhos, pela família, né? E por isso a gente, nós somos 6 irmãos, né? Nós temos a graça de ter uma família unida, de ter, eu acho que muito pelo sacrifício dela também, pela entrega dela. E na nossa vida, eu estou trazendo isso para dizer para você, para José foi aceitar Maria. E na nossa vida, né? Qual que é o plano de Deus e que a gente fica às vezes relutando para não aceitar? Qual que é o desafio que a gente tem todos os dias? Né? Porque é você não reclamar, achar, não, Deus permite. Eu me lembro que na Semana Santa do ano passado, a minha sobrinha postou uma foto da minha mãe na missa do Sábado Santo, na Vigília Pascal. Minha mãe tinha feito 4 horas de hemodiálise e ela estava participando da missa. Ela não precisa mais, a igreja, né, não exige isso dela. E aí ali eu fui vendo quantos de nós, por coisas tão menores, deixamos de participar. Mas é uma celebração muito longa. Sim, sim. E eu sei o motivo pelo que minha mãe estava ali. Né? Aquele sacrifício dela tinha um propósito. E hoje eu vejo que Deus cumpriu. Ela fez isso pela recuperação do meu irmão, e hoje eu vejo meu irmão recuperado, resgatado. Né? Então, aquilo que a gente permite Deus realizar na nossa história é para algo maior. Né? Então, José ele entendeu naquele sonho que era para algo maior, que Jesus estava vindo, que se cumpriria ali aquilo que estava escrito em Isaías, que a virgem daria à luz a um filho que se chamaria Emanuel. Então, ele permitiu que a graça de Deus acontecesse e que nós fôssemos salvos, né, por esse gesto, por essa aceitação, digamos assim, de José. E muitas vezes a gente deixa de viver, né, uma cura, uma graça, porque nós não temos essa sensibilidade que José teve, essa sensibilidade que muitas vezes eu vejo que a minha mãe tem. Sim, de acolher
aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Talvez seja uma doença, talvez seja um vício de alguém que a gente ama, uma Uhum. perda de um emprego ou a perda de um ente querido. Para cada um de nós, há uma exigência nesse tempo. E eu tenho duas opções: de relutar, de murmurar, de reclamar, mas também de acolher. E ter esse olhar espiritual, que Deus quer fazer comigo nessa situação, que Deus está falando comigo. Se eu não tenho essa docilidade, eu não vou conseguir colher os frutos de transformação, de ressurreição, né? E muito. E eu vou além, se a gente não consegue ver isso, a gente não consegue ter motivo, sentido, né? Porque o sofrimento vai ser só sofrimento, a dor vai ser só dor, a perda vai ser só perda. E a gente precisa procurar sentido em todas as coisas que a gente vive na nossa vida, né? Porque a gente precisa fazer ter sentido, porque senão não tem graça, né? Nós que vivemos a fé, a gente precisa encontrar um sentido em tudo que a gente experimenta, na alegria, na tristeza, na dor, no luto, né, no pranto. A gente tem que encontrar sentido para que valha a pena o sofrimento, para que valha a pena aquilo que a gente experimenta. E quanto e como Deus realiza em nós através de tudo isso, né? Se não fossem os sofrimentos da nossa vida, nós estaríamos infantilizados, fúteis, medíocres, mas a gente vê como que Deus nos pega nesses momentos como um oleiro que pega um barro e nos molda, e nos transforma, nos enriquece a nossa alma, né? Eu sempre leio muito sobre o sofrimento, maturidade, e os estudiosos, filósofos, padres, teólogos falam isso, né? Que esse sofrimento é o material que Deus usa para nos forjar, para nos melhorar, para nos santificar. Então tenho a opção de ficar na mediocridade, na infantilidade, ou crescer como pessoa através desse sofrimento. Tem um ditado que diz que marinheiro bom não é formado e nem forjado no mar calmo, né? Mas nesse mar agitado. Eu me recordo de uma amiga muito querida, ela mora em Campos hoje, ela é daqui de Talva, né? Morou em Macaé durante algum tempo. E há pouco tempo, agora em novembro, fez aniversário de morte da família dela. Na rede social dela ela falava disso, né? Quando alguém se vai, ela dizia que ela escolheu plantar as pessoas que ela enterrou, para que pudessem produzir frutos. Né? E sempre que me fala assim de você aceitar a vontade de Deus, não é você não sofrer, não é você não chorar, mas você aceitar que a vontade de Deus ela é maior, né? E ela é soberana. E essa minha amiga, ela perdeu o pai, a mãe e a irmã grávida em um acidente de carro. E ela também estava grávida, né? E ela dizia nesse dia 26 que não é só a dor, ela tem a saudade, tem tudo mais, mas aquilo que ela aprendeu disso tudo, dessa dor, e dessa dor conseguir fazer sentido para a vida, né? Então ela vai dizendo muito sobre isso, e às vezes a gente não consegue, a gente só vive naquela coisa da dor. Ah, mas não podia ter acontecido comigo. Ah, mas não sei. A ponto de dizer que um dia em uma reunião uma pessoa falou assim, mas você tem que parar de falar, porque nem todo mundo vai passar por isso como você. Porque ela disse, olha, eu nunca tomei um remédio, né, para dormir, porque eu vivi o luto. E eu sei que ela viveu mesmo, mas ela fala, o lema de quando ela perdeu a família depois de um tempo, ela é publicitária, ela fez um lema: pela fé estou de pé. Porque somente pela fé a gente, né, a gente permanece de pé. Porque se a gente não encontrar sentido, a gente não vai viver mais. Se a gente não encontrar sentido, a gente vai querer também morrer junto. A gente também vai querer viver nesse luto constante. Né? Então, a gente ter essa certeza Ó, Davi de aí, que. ó. Mãe, Ei, Davi Pio, ter essa certeza de que de tudo que a gente experimenta, Deus tira algo maior. A gente pode até não compreender no momento, mas depois Deus vai tirando algo maior e a gente consegue. Talvez a gente não consiga nem perceber o bem que você faz com outros através da sua experiência. Porque quando
Muitas pessoas são alcançadas pela experiência que você tem, Roberta, que eu tenho, né, que essa minha amiga tem. Quantas pessoas são levantadas? Nossa, se ela conseguiu passar por esse processo, eu também posso. Em Deus, eu também posso encontrar fé onde eu talvez nem tenha, né? Para poder superar tudo isso e viver o melhor de Deus. Uma experiência assim que eu vejo muitas vezes em quem passa por esse processo de dor, de luto, ou uma dor até menos grande não, mas assim, não tão grande como a morte, é de nesse tempo de sofrimento ver que ela só tem a Deus. E às vezes a gente precisa passar por um momento de dor, de traição, de perda, para a gente entender isso, que a gente só tem a Deus, que a gente tem que se apegar a Ele. Nós somos muito apegados às pessoas, às coisas deste mundo. Mas a gente precisa, às vezes, levar um chacoalhão para acordar e ver, não, eu só tenho Deus, Ele é a minha única segurança. E também entender que o nosso lugar não é nesse mundo. Não é nesse mundo. Acorda, não é aqui a nossa pátria eterna. Não é aqui, é na eternidade. Tem uma aluna minha, ela vai fazer a live comigo, se eu não me engano, na sexta-feira, Suelen. E ela perdeu a filha de 4 meses, já teve uma outra gestação de 20 semanas que perdeu a mãe. É uma história dolorosíssima, mas que incutiu nela o desejo do céu. E às vezes a gente precisa acordar que a nossa felicidade, a nossa realização, nosso lugar não é aqui. Não é. A gente fica muito agarrado em coisas que a gente não pode. A gente não tem controle de nada. Sim. Né? E a gente fica muito agarrado em coisas aqui, materiais, humanas, em pessoas. E quando a gente entende que só Deus, quando todo mundo vai, Deus permanece. Quando tudo é transtorno, Deus está ali no controle. Se a gente entender isso, a gente vive melhor. A gente sofre menos, né? Quando a gente tem a certeza do céu e a busca do céu, as coisas ficam mais fáceis. Então vamos dar continuidade à nossa novena, pedindo mesmo essa graça. A graça de colocarmos o nosso coração naquilo que não passa, na eternidade. E a súplica do dia diz assim: Senhor, que a fé de José nos inspire a confiar em Ti em todas as circunstâncias e a seguir Teus caminhos com coragem. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus de fé, que o exemplo de José nos fortaleça em nossa caminhada e nos ajude a abrir as portas de nossa vida para acolher sempre mais Jesus e Maria. Ajude-nos a viver com confiança a tua providência e a seguir a vontade divina, mesmo quando não a entendemos completamente. Amém. Amém. Nós vamos... Que fique isso, mesmo quando não a entendemos completamente. Né? Que nessa noite, assim, que ficou muito gravado no meu coração é isso, fazer a vontade de Deus, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, porque no fim a gente vai entender, né, que Deus tem propósito maior para nós. Ajude-nos a viver com confiança em tua providência e a seguir a vontade divina, mesmo quando não a entendemos completamente. Amém. Vamos finalizar na página 15 com a bênção para as nossas famílias. Nós os bendizemos, Senhor nosso Deus,
pois quisestes que o vosso Filho, feito homem, participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade familiar para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, nós vos rogamos humildemente por esta família, protegei-a e guardai-a para que, confortada com o dom de vossa graça, goze de vossa glória, comportando-se como verdadeira igreja doméstica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que morou em Nazaré com a sua família, permaneça sempre em nossa família, defendendo-a de todo mal, e nos conceda ser um só coração e uma só alma. Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. A Suelen, acabei de falar de você, Suelen. Suelen chegou aí. Otávia, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua partilha. Deus abençoe muito você, o seu ministério, os seus estudos, a sua profissão, e que Deus possa cada vez mais te usar para... Ah lá, Sueli. Nós estávamos falando, Sueli, do sofrimento, daquilo que Deus faz em nós através do sofrimento, e de que muitas vezes Ele nos desperta, como você sempre partilha, para nos fazer entender que o nosso lugar não é aqui, nesse mundo, não é aqui, é na eternidade. Mas eu falei que você vai partilhar seu testemunho na sexta-feira. Otávia, muito obrigada. Que agradeço. Uma alegria sempre estarmos juntos partilhando. Melhor quando é pessoalmente, né? Mas a gente vai matando a saudade virtualmente, né? Que Deus abençoe sua família, sua casa, seu ministério. E que nesse Natal Jesus possa verdadeiramente habitar nos nossos corações e nos nossos lares, né? Que sejamos alcançados cada vez mais por essa presença, né? Restauradora do menino Jesus na nossa vida, na nossa casa. Tá? Um grande beijo, Deus abençoe. Abençoe você que está aí acompanhando, né? Que acompanhou a novena aí, que cada vez mais Deus possa abençoar. Amém. Você, aí, ó, Sueli, você vai fazer o povo chorar, né, Roberto? Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Um grande beijo e nós nos vemos amanhã, no 7º dia da nossa novena. Um beijo. Beijo, Deus Deus abençoe. abençoe. Amém.